E aí, beleza? Vamos lá. Eu sou o professor Anailton, professor de matemática aqui, e eu quero saber de você o seguinte: você quer saber, você quer aprender a resolver uma questão de trigonometria sem a necessidade de usar seno, cosseno e tangente? Então, se você quer saber, se você está curioso a respeito disso, fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar aqui 3 exemplos, 3 modos de como fazer isso, tá? Bom, vamos então aqui para o nosso primeiro exemplo que está aí na tela, ó, onde ele diz o seguinte: um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Então, nós temos aí a nossa figurinha aí. Ele diz: a altura em que se encontra o foguete após ter percorrido 12 quilômetros é... Olha só, olhando então para esse triângulo, esse ângulo aqui embaixo, ele é 60 graus e, consequentemente, esse ângulo aqui em cima, ele é 30. E o segredo está neste ângulo de 30 graus aqui. Por quê? Porque eu comentei no vídeo anterior, e se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui embaixo, aqui, clica lá no meu nomezinho ali do canal e vê o vídeo que eu fiz anteriormente, porque lá eu digo o seguinte, que toda vida que o ângulo é 30 graus, o cateto oposto a ele é sempre metade da hipotenusa. Neste caso, né, no nosso exemplo, a hipotenusa vale 12. Isso significa dizer que o cateto oposto vai valer 6. Então, esse cateto oposto ele é 6 km. Professor, é sempre a metade? Sim, yes, é sempre a metade. Agora, esse outro cateto, que a gente chama de cateto adjacente, o cateto que fica ali do lado do ângulo, ele vale esse cateto oposto, que é 6, junto com a raiz de 3. Professor, é sempre o cateto oposto junto com a raiz de 3? Yes, é isso mesmo. Então, neste caso, a nossa altura mede 6 raiz de 3. Só que nós temos um pequeno detalhe aqui, essa resposta ela vai estar em quilômetros, não é? E nas alternativas a gente não tem quilômetro. Aí é muito simples, basta você fazer uma transformação de medidas. Por exemplo, ó, olhando aqui de relance, a gente poderia marcar ou letra C ou letra D, né? Ou é decímetro ou é centímetro. Aí vamos pensar, quilômetro para decímetro, ó, quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, metro e decímetro. Eu tenho aqui 4 deslocamentos aqui, portanto eu deveria acrescentar 4 zeros. Que não é o nosso caso ali, né? Da letra C, né? Não são 4 zeros, só são 3. Então, eliminando a letra C, nós vamos marcar aqui a letra D, porque neste caso eu vou deslocar 5 casas, portanto eu vou ter 5 zeros. Tá certo? Então, esse 6 raiz de 3 quilômetros aí, ó, ele na verdade vai valer 600 mil raiz de 3, correto? Centímetros. Tá bom? Então, olha só aí como ficou a nossa resposta. Beleza? Bom, vamos agora então, quero mostrar aqui para você mais um exemplo legal, ó. Deixa eu apagar esse, vamos colocar este segundo exemplo aqui que é muito bacana, ó. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter o cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Em outras palavras, né, gente? Ele quer saber o valor desse X aqui, ó. Certo? Aqui era para ter uma árvorezinha, ó. Bem que assim era para ter uma árvorezinha, ó. Deixa eu... Olha aí que legal, ó. Pronto. Uma árvorezinha improvisada, ó. Tá certo? Aí ele quer saber o valor de X. Rápido e fácil, prático. Muito simples. 60 graus significa dizer que este outro ângulo é 30. Este ângulo aqui sendo 30, o que acontece, galerinha, com o cateto oposto? Qual é a ideia? É que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Então, se esse cateto oposto ele é 100, significa dizer que a hipotenusa é 200. Simples assim, tá? Porque o cateto oposto sempre é metade da hipotenusa. Então, se o cateto oposto vale 100, a hipotenusa vale 200. E para quem não está lembrando que é a hipotenusa, ó, é só olhar para o lado que é oposto ao ângulo de 90, ao ângulo reto, que é esse ângulo aqui. Beleza? Fica ligado aí.
Gente, ó, resposta certa 200 metros. Eu vou marcar aqui, sem medo de ser feliz, a letra D. Agora diz para mim, já não valeu o like não essa questão aí? E a outra questão? Então deixa o like, eu sei que você vai esquecer no final. Deixa esse like aí agora, compartilha com os amigos, tá bom? Vamos agora, eu te falei, né, que eram 3 e eu vou cumprir a promessa, ó. Nós temos aqui o terceiro exemplo, um terceiro modo. Dessa vez o nível foi um pouco mais elevado, né? Observa aqui, ó, que eu tenho 2 triângulos ali na figura, ó, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ele fala o seguinte, ó, uma coruja está pousada em R, que é o ponto mais alto de um poste, a uma altura H do ponto P no chão. Ela é vista por um rato no ponto A, no solo, sob um ângulo de 30 graus. Olha aí, meu querido, 30 graus. Conforme a figura. Então, nós temos aqui a figurinha mostrando aí a situação, né? O rato se desloca em linha reta até o ponto B, de onde veio a coruja. Então, o rato está aqui, ele está vendo a coruja, ele vai se deslocar um pouco para trás, né? Sob um ângulo de 45 graus, ó. Aliás, um pouco para frente, na verdade, né? Sob um ângulo de 45 graus em relação ao chão. E ele diz que BR, olha só, deixa eu sublinhar essa parte, BR mede 6 raiz de 2. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 6 raiz de 2. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados e desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar, então, que a medida do deslocamento AB do rato em metros é de quanto? Eu vou chamar, então, essa medida aqui, ó, de x, tá certo? Vamos chamar essa medida aqui de x. É isso que ele quer. O deslocamento do B até o A, né? Do A até o B. Certinho. Agora, o que foi dito no vídeo anterior, né? Olha só. Se nós temos aqui um triângulo retângulo, cujo um dos ângulos aqui é 45 graus, o que acontece é que esses dois catetos, eles são iguais. Beleza? Esses dois catetos são iguais. E a hipotenusa vai ser sempre a medida de um cateto desse junto com a raiz de 2. Essa é a dica. Esse é o método. Fica ligado então nessa dica. Então, observando aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo já é 6 raiz de 2. Significa dizer o quê? Que o meu x é 6. Que o cateto vale 6. Tá? Então, quer dizer, ó, que esse cateto aqui vale 6. E esse cateto aqui também vale 6. Tranquilex? Então, tá aí, ó, 6 e 6. Agora, a gente precisa descobrir esse x, né? Vamos lá, a gente não vai usar seno, nem cosseno, nem tangente, ó. Eu vou pensar o seguinte. Lembra que quando o ângulo é 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa e o cateto adjacente é o cateto oposto junto com a raiz de 3? Então, isso quer dizer, ó, que daqui até aqui, ó, isso aqui tudo, mede quanto? 6 raiz de 3. Certo? Essa aqui é a verdade, mede 6 raiz de 3, ó, tá bom? Aí nós sabemos, né, deixa eu colocar bem aqui assim, ó, que 6 raiz de 3 é igual a 6 vezes 1,7, uma vez que a raiz de 3 é aproximadamente isso. Então, eu vou ter 6 vezes 1,7 vai dar quanto, né? 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 1 é 6, com 4 é 10. Isso aqui dá 10,2, ó. Então, tudo isso aqui embaixo é 10,2. Logo, qual é o valor de x? O valor de x é o 10,2 tirando esse 6, ó, não é? Então, eu vou fazer 10,2 menos 6. Portanto, a resposta é 4,2. Ok? E aí eu vou marcar o quê? Ó? A nossa distância aqui está entre 4 e 5. Letra B de bola. Ok? Então, tá aí 3 dicasinhas bacanas, 3 exercícios legais para que você consiga entender como funciona esse método aí, tá? Beleza, então eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Anailton, professor de matemática. Deixa aí o like, pessoal. Diz aí nos comentários qual foi a questão que você mais gostou. Diz se você está gostando desse método, se você quer mais dicas sobre isso. Deixa também uma sugestão aí sobre qual assunto você gostaria que eu abordasse aqui, tá? Então, até a próxima.